Olá, estudantes da segunda série, vamos para mais uma aula de biologia. Eu sou a professora Ana Carolina e hoje nós vamos falar sobre viroses. Então, o objetivo da aula de hoje é conhecer as principais viroses e os métodos de prevenção das doenças causadas por vírus. Tá? Então, aqui está mostrando um GIF com um vírus ali na corrente sanguínea de um hospedeiro. Ok? Situação problema, né? Você foi ao médico e alguma vez no diagnóstico recebeu a notícia virose. Aí você pediu remédio, o médico não deu nenhum, mas será que tudo é virose? Por que será que não tem um medicamento específico para o vírus, né? Para combater o vírus? Na verdade, os vírus eles têm um ciclo de vida relativamente curto, rápido, né? Então, desde que o ciclo de vida dele, né, o ciclo seja rápido, aconteça rápido e não cause muitos danos, né, as consequências não serão graves. O que trata são as consequências, os sintomas. Então, não há um remédio específico para tratar, né, para matar aquele vírus, ok? Então, as viroses, né, todas as doenças que são causadas por vírus são chamadas de viroses, tá? Desde gripe, poliomielite, sarampo, HIV, tá? São consideradas viroses, tá? Existem diversos tipos de vírus, né, com sintomas semelhantes, né, desenvolvidos que são semelhantes, tá? Então, para todos os tipos de vírus, por exemplo, o vírus influenza, né, ele tem algumas variações desse vírus influenza, então, por exemplo, pode ter o influenza A, tipo C, o tipo B, cada um deles vai ter alguns sintomas associados. O que trata são os sintomas, né? Existe a vacinação contra o vírus influenza, em que a pessoa recebe, né, dependendo do tipo da tecnologia daquela vacina, ela pode receber uma proteína ou vírus inativado para o corpo aprender a se defender, por exemplo, do tipo B, que seria um dos perigosos, digamos assim, né? Aí o corpo vai aprender a se defender, mas nada impede que a pessoa pegue, por exemplo, o tipo C, que causa geralmente aquelas infecções mais brandas. Tá? Então não é porque a pessoa tomou aquela determinada vacina, ela não vai ter nenhum tipo de gripe. Não, existem vários tipos de influenza, todas são viroses, ok? Então o que é o vírus, né? O que são os vírus? São uma minúscula partícula infecciosa que só pode se reproduzir ou infectar, né, se estiver na célula hospedeira. Então são considerados parasitas intracelulares obrigatórios, eles só conseguem se reproduzir e ter todo o metabolismo quando eles estão dentro da célula hospedeira. Fora disso, eles ficam inertes, né, cristalizados e tudo mais, né, podendo estar cristalizados. Então a gente vai conhecer algumas viroses, destacando apenas algumas, né, com relação à forma de prevenção, a transmissão, né, e tudo mais, e alguns sintomas. Tá? Mas antes de falar dessas viroses especificamente, temos que falar sobre os medicamentos, né? Até porque existe muita confusão com relação a isso. Então, antiviral, antibiótico, será que são iguais? Será que são diferentes? Eles são bem diferentes, ok? Um antiviral é uma classe de medicamentos usados especificamente para tratar infecções virais, principalmente os sintomas, tá? Por exemplo, a gente tem um medicamento que trata a gripe, né? Bastante famoso, inclusive, que, né, é bem específico para aquele vírus, tá? E o antibiótico, ele vai ser um medicamento que vai combater uma infecção causada por bactérias, né, por seres vivos especificamente, tá? Ele não vai tratar o vírus. Apesar de existirem algumas convenções de que vírus podem, talvez, serem considerados seres vivos, na verdade ele estaria ali no limbo, né, entre o ser vivo e o não vivo, tá? Porque ele não tem todas as características de um ser vivo. Então, quando a gente fala que o antibiótico ele vai tratar, né, infecções causadas por seres vivos, a gente está falando mais especificamente das bactérias. Então, o antibiótico não trata, né, doenças causadas por vírus, infecções virais, tá? Lembrando de nunca se automedicar, né? Principalmente com relação a antibiótico, porque pode gerar uma certa... a pessoa ela pode tomar o antibiótico, né, e ela adquire uma resistência àquele antibiótico. Então, se, por exemplo, né, a pessoa tomou sem necessidade ou tomou errado, né, não seguiu as instruções do médico e tudo certinho, não fez o tratamento completo. Quando ela de fato tiver uma outra infecção, que seja por uma bactéria que seria tratada por aquele antibiótico, ele não fará efeito. Precisará de um antibiótico mais forte. Certo? Então, é um medicamento sério que não deve ser tomado sem orientação médica e sem necessidade, ok?
Vamos para a primeira atividade. Os antibióticos são medicamentos utilizados para tratamento de infecções que acometem o corpo humano. Durante uma consulta, o médico, suspeitando que o paciente estava com gripe, sugeriu que o mesmo repousasse e não precisaria de nenhum medicamento. O paciente indagou a possibilidade de tomar o antibiótico. O que você acha dessa sugestão desse paciente? Pensa um pouquinho sobre o que eu falei, justifique. Qual seria a justificativa do médico não indicar o antibiótico para esse caso? Já volto com a resposta.
Bom, se você prestou atenção no que eu expliquei um pouquinho antes, você já tem essa resposta na ponta da língua, né? O antibiótico, ele não vai tratar o vírus, né, a infecção causada pelo vírus da gripe. Então, eles vão combater apenas as infecções bacterianas. Se não for o caso de infecção bacteriana, não há necessidade de tomar um antibiótico, tá? Eles não vão matar o vírus da gripe, tá? Para o tratamento de gripe são utilizados geralmente medicamentos que vão combater os sintomas, tá? Existem alguns medicamentos que impedem a replicação do vírus, né? Aquela fase em que o vírus ele está se replicando, se dividindo, criando vários vírus, né? Por exemplo, o Zetalmivir, o Tamiflu, né? Que é utilizado na gripe causada pela influenza A e influenza B. Ok? O que pode acontecer, por exemplo, às vezes a pessoa pega a gripe, né, um vírus influenza, que causa sintomas mais graves, ela não trata corretamente, ou o corpo não consegue reagir a esse vírus adequadamente, né, e abre ali um espaço para que uma bactéria, né, possa se instalar. E daí, se essa bactéria se instalar, se reproduzir, né, e virar uma infecção por bactéria, daí sim entra a necessidade do antibiótico. Certo? Mas é uma consequência depois que já acabou toda aquela infecção pelo vírus e tudo mais. O vírus já até não existe mais no corpo da pessoa. É uma consequência. Abrir o local, abrir o espaço para aquela bactéria oportunista se instalar e surgir uma infecção, ok? Daí sim entraria o antibiótico. Só quem pode decidir, né, definir se há necessidade do antibiótico ou não é o médico, ok? Bom, vamos falar especificamente então de algumas viroses, tá? Todas essas são causadas por vírus, consideradas viroses, algumas mais graves, outras não. Por exemplo, o influenza vírus, que causa a gripe especificamente, tá? Transmissão e sintomas, né? Com relação aos sintomas, pode dar febre de mais de 38 graus, dores musculares, dor de cabeça, né? Coriza, garganta inflamada, ok? Tosse, dependendo da situação. Como que a gente pega, né? Através de gotículas de saliva, tá? Que a gente espelha ao falar, tossir, espirrar, etc, tá? E como que a gente evita? Lavando as mãos com frequência, utilizando álcool gel, utilizando máscara, né? Aqui no Ocidente nós não tínhamos tanto hábito de usar máscara, mas em alguns países orientais ele já tem. Então, se a pessoa começa a apresentar sintomas gripais, já coloca máscara. Já era costume há alguns anos. Agora estamos com por conta da pandemia, estamos com esse hábito também, que por acaso é um hábito muito bom. Assim evita a disseminação do vírus, ok? Além de tudo, tem a vacinação. Os principais vírus, né, que causam as gripes mais graves, né, com sintomas mais graves, já existe vacina, todo ano ela é atualizada. Então, tomar a vacina ajuda, sim, a evitar infecções desse tipo. SARS-CoV-2, a Covid-19, né, é uma infecção relativamente nova, tá? Está aí, né, no mundo há cerca de 2 anos. Sintomas comuns: febre, tosse, cansaço, garganta arranhando, né? Dependendo das pessoas, tem dores no corpo, tá? Cada corpo reage de uma forma, como eu falei, é uma doença relativamente nova. Estão sendo descobertos ainda, né, novos sintomas relacionados ao vírus, então ainda teremos muitos artigos relacionados a isso, tá? E a gente pega através, né, como a gripe, né, a contaminação, né, através das gotículas de saliva, expelidas através de tossir, falar, né, tudo mais. Então, formas de prevenção, a gente tem a vacinação, né? Já aqui no Brasil, a partir dos 5 anos de idade, nós já temos essa possibilidade, então é só procurar a unidade de saúde e se vacinar. Já tem pessoas recebendo a 2ª, 3ª, 4ª dose da vacina, tá? Para que possamos, né, diminuir essa transmissão o máximo possível, a ponto de, quem sabe, zerarmos, né? Além de tudo, os cuidados, utilizando máscara, né, cuidados com a higienização, né, das mãos, utilizando álcool gel, lavando com água e sabão, ok? Outro exemplo de virose é o rotavírus, né? Ele causa uma virose que a transmissão é via fecal oral, tá? Então, contato de pessoa a pessoa através da água e alimentos contaminados, objetos contaminados. Então, alguém que estava contaminado acabou contaminando ali a região, os objetos, outra pessoa veio, pegou, colocou na boca, né, se alimentou com a mão sem estar lavada adequadamente e daí contraiu o vírus. Sintomas: dores abdominais, náusea, vômito, desidratação, febre, diarreia aquosa, tá? Prevenção: lavar objetos, lavar frutas, verduras e legumes adequadamente, né, utilizando lá água sanitária, né, para o hipoclorito de sódio, né, para
para higienizar, né, essas frutas, verduras e legumes, lavar as mãos com água e sabão após utilizar o banheiro, questões de higiene básicas, ok? Para evitar essa transmissão. Outro vírus é o sarampo, outra virose, né, comum, que é causada pelo Measles morbillivirus. Inclusive, é uma infecção, uma doença que está voltando, já tinha sido quase que erradicada aqui do Brasil, mas nós temos alguns casos novos por conta da vacinação que não foi, tem pessoas que não receberam a vacina, né, de repente por falta de vacina, ou que os pais não levaram as crianças na unidade de saúde para vacinar, não atualizaram a carteira de vacinação. Então, é uma doença que está voltando, mas que a gente tem condições de erradicar novamente, tá? Então, dentre os sintomas, né, tem as erupções e manchas na pele, aquelas manchas vermelhas, né, tá? Dores musculares, tosse forte, a transmissão ela acontece por via aérea, como qualquer outro vírus, tá? Ou a maior parte deles. Forma de evitar, a melhor de todas, né, evitar contato com pessoas doentes e se vacinar. Nós temos vacina, tá? Ela está presente na unidade de saúde para todas as pessoas, tá? Tá dentro da programação das vacinas das crianças. Então, a vacina é a melhor arma que nós temos contra o sarampo, ok? Dengue, zika e chikungunya são 3 doenças que são transmissíveis, são doenças diferentes, porém tem algumas semelhanças e utilizam o mesmo vetor, né, que é o Aedes aegypti, aquele mosquitinho. Tá? Então, sintomas comuns, né? Início súbito de febre, muito mais alta no caso da dengue, tá? Mais baixa no caso da zika. Na zika, né, na chikungunya, dores no corpo, inchaços, tá? A zika também tem coceira na pele, né? Manchinhas que aparecem na pele, tá? Como que a gente evita dengue, zika e chikungunya? É relativamente fácil de evitar, né? Então, evitar água parada, né? Cobrar das prefeituras, né? Toda a questão do saneamento básico e tudo mais, justamente para evitar que esse vetor, que é o Aedes aegypti, ele consiga se multiplicar, né? E transmitir essa doença, ok? Então, evitar a água parada, tá? Outro exemplo é a AIDS, que é causada pelo vírus HIV. A transmissão, nesse caso, daí não é, né? Por via aérea, é por contato sexual, compartilhamento de seringas e transfusão, tá? Com sangue contaminado, pode ser de mãe para filho se não houver tratamento, e instrumentos que furam, cortam, não esterilizados, tá? Não tem sintomas específicos, tá? O vírus pode ficar por muitos anos no corpo da pessoa sem produzir nenhum tipo de sintoma, até porque a AIDS, né, o vírus da HIV, ele afeta o sistema imunológico da pessoa. Tá? Então, não tem sintomas muito específicos. Prevenção, utilização de preservativo, né? A camisinha durante as relações sexuais, além de utilização de seringas e agulhas descartáveis e luvas para manipular essas feridas, líquidos corporais, ok? Poliomielite também é uma virose causada pelo poliovírus, tá? Também é uma doença que praticamente foi erradicada aqui no Brasil, né, mas que tem tido casos já, então ela causa febre, mal-estar, dor de cabeça. Nos casos mais graves, né, rigidez na nuca, meningite, paralisia, tá, nos membros inferiores. A transmissão acontece pela boca com material contaminado. E a melhor forma de prevenção, obviamente, que não entrar em contato com quem está doente e a vacinação. Tá? A vacinação que antes era pelas gotinhas, hoje já né, através da seringa, ok? Mas já é prevista dentro do calendário de vacinação, ok? E vamos para uma atividade mão na massa. Vamos criar um infográfico, ficou aqui em cima, mas não tem problema, então que contemple nessas ações de combate à Covid. Tá? O que é um infográfico? É um quadro como esse daqui, que tem um título grande, chamativo, né? Com várias informações sobre, né, por exemplo, sobre a Covid, sobre outras viroses, por exemplo, fazendo uma comparação de sintomas e tudo mais, né? Então você pode utilizar, por exemplo, canetas coloridas, folha sulfite, criatividade, né, principalmente, tá? Mas o infográfico é um apanhado geral de informações que você vai utilizar ali recursos visuais, né, imagens, desenhos, dados científicos, ok? Então eu vou dar um tempinho aí para você copiar, para você pensar um pouquinho e eu já retorno.
E aí, conseguiu pensar? Então, faça esse infográfico, apresente para sua turma, para o seu professor, use bastante a criatividade, aproveite, utilize cores diferentes que chamem a atenção, né? Faça desenhos, use gráficos e assim vai chamar bastante atenção para distribuir pela escola, para colocar pela sala, para informar os outros colegas, né, outros estudantes sobre essas informações que você descobriu com relação à Covid e outras viroses, ok? Então, nessa aula nós conhecemos algumas viroses, o modo de transmissão e como prevenir essas doenças. Eu espero que você tenha gostado e até breve.